Na vastidão da mitologia grega, não existem apenas heróis gloriosos e deuses benevolentes. Entre os cânticos de vitória e as histórias de coragem, há também ecos de injustiça, dor e tragédia. A mitologia não é apenas uma celebração de feitos heróicos, mas também um espelho cruel das sombras humanas e divinas. Pois, entre os deuses imortais, encontramos tanto sabedoria quanto crueldade. Entre os mortais, tanto bravura quanto ambição desmedida. E em meio a esses mundos que se entrelaçam, surgem histórias que não são de glória, mas de condenação. Histórias em que a beleza se torna maldição e o destino uma prisão eterna. E nenhuma história simboliza melhor essa dualidade do que a de Medusa, a mulher que foi vítima antes de ser monstro. Aquela cuja vida começou com pureza e devoção, mas que, pelas mãos da injustiça divina, foi condenada a carregar serpentes em lugar de cabelos e um olhar capaz de transformar em pedra qualquer que ousasse encará-la. A lenda de Medusa não é apenas sobre monstruosidade. Ela é também um relato de injustiça, poder, medo e transformação. Um aviso eterno de que os deuses, por mais grandiosos que sejam, não são infalíveis. E que, muitas vezes, o maior dos monstros não nasce do mal, mas da crueldade dos que detêm o poder. A juventude de Medusa. Antes de ser conhecida como a terrível Górgona, Medusa foi uma jovem de rara beleza. Seu nome, em grego, significava protetora. E, de fato, ela inspirava pureza e confiança. Seus cabelos brilhavam como fios de ouro sob a luz do sol. Sua pele era clara como marfim. E seus olhos tinham o verde profundo das florestas. Ainda muito jovem, Medusa foi escolhida para servir no templo de Atena, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica. Ali, ela fez votos de castidade, dedicando sua vida à pureza e ao serviço divino. Entre as colunas de mármore e as paredes adornadas de oferendas, Medusa cresceu como sacerdotisa. Era respeitada, admirada, e muitos a consideravam quase uma encarnação da própria perfeição. Mas sua beleza, embora motivo de reverência, também foi a semente da tragédia. Pois os olhos dos mortais, e até mesmo dos deuses, recaíram sobre ela com desejo e inveja. E como tantas vezes na mitologia, a beleza não é bênção, é fardo. Foi então que o destino de Medusa tomou seu rumo mais cruel. Conta-se que Poseidon, senhor dos mares, tomou por ela uma paixão violenta. Não se sabe ao certo se houve sedução ou violência. As versões variam, mas em todas, o resultado é o mesmo. No templo sagrado de Atena, Medusa se tornou alvo da fúria de um deus. E aqui está a crueldade. Atena, em vez de punir Poseidon, voltou sua ira contra Medusa, a mortal. A deusa não suportava ver seu templo maculado, e sua sacerdotisa, outrora pura, agora manchada. Com olhos de fúria e voz trovejante, Atena declarou: "Se tua beleza atraiu a desonra, então não mais serás bela." E num instante, os fios dourados que adornavam a cabeça de Medusa se transformaram em serpentes vivas que sibilavam e se entrelaçavam em ódio. Sua pele tomou tons sombrios, seus olhos ganharam brilho amaldiçoado, e seu olhar, antes fonte de encanto, tornou-se arma fatal. Qualquer um que ousasse encará-la seria petrificado para sempre. Assim nasceu a maldição. Assim nasceu o mito. E Medusa, vítima de injustiça, foi condenada a ser lembrada apenas como monstro. O exílio e a solidão, expulsa do convívio dos mortais, temida pelos deuses e odiada pela própria deusa que serviu, Medusa buscou refúgio em terras distantes. Disse que encontrou abrigo em uma caverna nas margens do mundo conhecido, cercada por montanhas e mares revoltos. Ali, a solidão foi sua companheira. Ali,
Os sussurros das serpentes substituíram as vozes humanas que um dia a cercaram. Ali, ela se tornou um mito vivo, um espectro de medo contado em canções e lendas. Reis e heróis ouviram falar da criatura que podia petrificar exércitos com um único olhar. E muitos, movidos pela ambição ou pelo desejo de glória, ousaram caçá-la. Mas poucos retornaram. E os que ousaram adentrar sua morada jamais voltaram a ver a luz. As pedras quebradas ao redor da caverna, estátuas de guerreiros, petrificados em terror, eram a prova de sua maldição. Os guerreiros e o mito. A fama de Medusa cresceu, não mais como vítima, mas como predadora. Reis contavam histórias de guerreiros que partiam em busca de sua cabeça, apenas para se tornarem parte do campo de estátuas ao redor de sua caverna. Os bardos falavam dela em tom de horror, como se fosse a própria personificação do caos. As mães usavam seu nome para assustar crianças rebeldes. E assim, a injustiça inicial foi soterrada sob séculos de medo. Medusa, antes símbolo de beleza, tornou-se símbolo de terror. E sua solidão se aprofundou ainda mais, pois até sua dor foi esquecida. A missão de Perseu. Foi então que surgiu Perseu, filho de Zeus e da mortal Danaé. Um jovem destinado à grandeza, mas ainda marcado pela juventude e pelo peso do impossível. O rei Polidectes, em busca de se livrar do rapaz, impôs-lhe uma tarefa impossível: trazer a cabeça da Górgona Medusa. Todos sabiam que nenhum homem poderia enfrentar tal criatura e viver. Mas os deuses intervieram. Atena, talvez para reparar sua injustiça, ou talvez apenas para garantir que a tarefa fosse cumprida, ofereceu a Perseu um escudo polido como um espelho. Hermes lhe deu uma espada afiada, forjada para cortar até mesmo a carne de um monstro. E Hades cedeu-lhe o elmo da invisibilidade, capaz de ocultá-lo aos olhos de qualquer ser. Com tais armas, Perseu partiu em sua jornada, e o destino de Medusa, que já havia sido selado na injustiça, se aproximava de seu clímax. O confronto final, na escuridão da caverna, Perseu encontrou o antro da Górgona. As estátuas de guerreiros petrificados se alinhavam como guardiões silenciosos, suas expressões congeladas em horror. Medusa dormia, suas serpentes sussurrando em torno de sua cabeça. O silêncio era pesado, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Perseu, usando o escudo como espelho, avançou sem jamais encarar diretamente a criatura. Cada passo era medido, cada respiração controlada. E então, com um golpe certeiro, a lâmina divina desceu. As serpentes guincharam em desespero. O corpo de Medusa tombou, e da tragédia nasceu o inesperado. O nascimento de Pégaso do sangue, que jorrou da Górgona caída, emergiu algo grandioso. Um cavalo alado, de asas brancas como a neve e reluzentes como prata. Pégaso. E ao lado dele, o guerreiro Crisaor, filho da mesma linhagem mística. Era como se a própria natureza reconhecesse que da injustiça deveria surgir algo imortal. Medusa, mesmo em sua morte, deu ao mundo uma criatura que se tornaria símbolo de liberdade, inspiração e glória. Seu voo não era apenas o movimento de um animal mitológico, era o grito de Medusa, transformado em liberdade eterna. Era a prova de que a injustiça dos deuses não era absoluta, de que até na queda mais cruel, algo belo e imortal podia nascer. Medusa, a mulher amaldiçoada, não seria lembrada apenas como monstro, pois de sua dor nasceu o ser que se tornaria símbolo da inspiração, da coragem e da liberdade. E assim, cada vez que Pégaso riscou os céus com suas asas luminosas, era como se a memória de Medusa fosse lavada da escuridão. Seu grito não ecoava mais em maldição, mas em voo.
Um voo que jamais poderia ser aprisionado, nem por deuses, nem por mortais. E é por isso que, na mitologia, Pégaso não é apenas o cavalo alado. Ele é o triunfo da esperança sobre a dor, da luz sobre a sombra. Ele é a lembrança eterna de que Medusa não foi apenas vítima ou monstro, mas também mãe da liberdade.